Um excelente domingo a todos. Olha, o material que a gente tem para analisar hoje é realmente fascinante. Com certeza. É um sermão de John Wesley chamado O Caminho para o Reino. Ele se baseia naquele versículo bem conhecido de Marcos. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Exato. E a nossa missão aqui é tentar desvendar o que Wesley, uma figura tão influente, entendia por reino de Deus. E, claro, qual seria o caminho para chegar lá. É um texto fundamental para entender o pensamento dele. E o sermão se divide em duas partes bem claras, o que ajuda bastante a nossa análise. Sim, vamos seguir essa estrutura. Vamos começar então pela primeira parte. A natureza da verdadeira religião, que Jesus chama de o reino de Deus. Exato. E Wesley começa citando o apóstolo Paulo para definir o conceito. Em Romanos, Paulo diz que o reino de Deus Sim. não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. E essa definição é o ponto de partida dele, né? Para explicar primeiro o que o reino de Deus não é. Isso. Ele sentia que precisava primeiro demolir as ideias erradas, que eram muito comuns na época. Certo, então vamos desconstruir isso. O que, segundo Wesley, as pessoas confundiam com a verdadeira religião? Bom, primeiramente ele aponta que não se trata de rituais externos ou de cerimônias. Ele menciona como muitos dos primeiros cristãos, especialmente os que vinham do judaísmo, insistiam em manter a lei cerimonial de Moisés. Coisas como regras sobre comidas, bebidas, a circuncisão. Exatamente. E Wesley é enfático nisso. Ele diz: a religião verdadeira não consiste nessas coisas, nem em qualquer ato exterior, por mais excelente que seja. Mesmo que as cerimônias tenham sido apontadas por Deus, como no caso dos judeus. Mesmo assim, para ele, a essência da religião nunca esteve nessas coisas. Elas apontavam para algo, mas não eram a coisa em si. Isso é um ponto muito forte. E ele vai além, né? Diz que nem mesmo as boas ações por si sós são a essência da religião. Esse exemplo que ele usa é genial. É ótimo. Ele fala de duas pessoas que podem fazer a mesma boa obra, tipo alimentar os famintos. Certo? Uma pode agir por amor a Deus, genuinamente. A outra, por amor ao reconhecimento, para parecer uma boa pessoa. A ação externa é idêntica. Idêntica. Mas a essência interna é completamente diferente. Fica claro que, para ele, a religião está no oculto do coração. E ele leva esse raciocínio ainda mais fundo, o que é fascinante. A religião também não consiste em ortodoxia. Ou seja, ter as opiniões teológicas corretas. Exatamente. Uma pessoa pode defender com unhas e dentes todas as doutrinas corretas sobre a Trindade, sobre a encarnação de Cristo, e ainda assim não ter religião alguma. Nossa. Ele faz uma comparação poderosa, dizendo que se pode ser quase ortodoxo como o diabo. Uau. E ainda assim ser um estranho à religião do coração. Ok, então. Se não são rituais, não são boas obras e nem mesmo as crenças corretas, o que é, afinal, o reino de Deus? Aí ele volta para a definição de Paulo. Justiça, paz e alegria. Como é que ele detalha esses três pilares? Ele detalha de uma forma muito, muito clara. Primeiro, a justiça. Certo. Para Wesley, a justiça cristã se resume nos dois grandes mandamentos. O primeiro é amar a Deus de todo o coração, alma, entendimento e forças. Encontrar nele toda a felicidade. Isso. E o segundo é amar o próximo como a si mesmo. E ele define próximo de uma forma radical. Sim, isso me chamou a atenção. É todo ser humano, amigos, estranhos e até mesmo os inimigos que nos perseguem. E esse amor se manifesta em misericórdia, humildade, gentileza. E, aí sim, nas boas obras, que agora brotam da fonte certa. Entendi. E o segundo pilar, a paz. Ele não fala de uma paz comum, né? De jeito nenhum. É a paz de Deus que ultrapassa todo entendimento. É uma sensação sobrenatural que, segundo ele, extingue a dúvida e o medo. Que tipo de medo? O medo da ira de Deus, o medo do inferno, da morte, é o que ele chama de testemunho do Espírito de que a pessoa é filha de Deus. E o terceiro pilar, a alegria. É uma alegria no Espírito Santo. É um regozijo humilde em Deus por meio de Cristo. Que nasce da certeza do perdão dos pecados. E da esperança da glória futura.
É uma alegria que não depende das circunstâncias. Então, para Wesley, o reino de Deus é essa experiência interna transformadora de santidade e felicidade. É como se fosse o céu começando na alma. Perfeito. É exatamente isso. O que nos leva naturalmente à segunda parte do sermão. Se esse é o destino, qual é o caminho? E o texto é claro: arrependei-vos e crede no Evangelho. Exatamente. O caminho começa com arrependimento. E para o Wesley, o primeiro passo do arrependimento é o autoconhecimento, a convicção de ser um pecador. E ele usa uma linguagem muito forte para descrever a condição humana sem Deus. Fortíssima. Ele fala da corrupção de tua natureza mais íntima, de uma mente carnal que é inimiga de Deus. Chega a descrever a alma como coberta de machucaduras, feridas e chagas podres. É, uma imagem bem gráfica, assim. É uma imagem que choca. Ele quer que a pessoa reconheça não só os atos errados, mas a raiz do problema no coração, né? O orgulho, a incredulidade, a ira. Isso. E a partir daí ele descreve uma consciência profunda da própria culpa e, mais importante, da própria impotência. Esse é o ponto crucial do arrependimento wesleyano, não é? É o ponto central. A pessoa deve reconhecer que merece a morte eterna e que não pode fazer absolutamente nada para reparar seus pecados ou para mudar o próprio coração. Nenhuma boa obra futura paga a dívida do passado. Exato. Seria inútil. Além disso, a pessoa é incapaz de viver em obediência perfeita porque o coração dela continua corrupto. Reconhecer essa total impotência. Isso é o arrependimento que prepara o caminho para Deus. É um estado de completa vulnerabilidade. E a partir desse reconhecimento, qual é o segundo passo? Crer no Evangelho. O Evangelho, que são as boas novas, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Certo. Mas assim como ele fez com a religião, Wesley faz questão de definir o que é a verdadeira fé. Não é uma mera concordância intelectual com a Bíblia. De forma alguma. Ele volta àquela comparação. Os demônios também acreditam nesse sentido. Isso. A fé verdadeira é uma confiança verdadeira na misericórdia de Deus através de Jesus Cristo. É uma convicção pessoal. Pessoal e divina, de que o Filho de Deus amou a mim e deu a si mesmo por mim. É essa apropriação que muda tudo. Então, quando essa confiança pessoal acontece, O reino de Deus chega, a pessoa recebe a justiça, a paz e a alegria. é a passagem da autoconfiança para a confiança em Deus. E Wesley descreve que, a partir dessa fé, o amor de Deus preenche o coração e a pessoa começa a ser transformada. De glória em glória. Exato. Ele termina com uma palavra de encorajamento, né? Para que a pessoa não se envergonhe desse caminho, mesmo que o mundo chame de loucura. Sim, e se coloque nas mãos de Deus. É uma jornada que começa com um olhar honesto para dentro, reconhecendo a própria falência. E se completa com um olhar para fora, para a misericórdia de Deus em Cristo. Esse é o caminho para o reino. Uma análise muito profunda sobre a transformação interior. O texto de Wesley descreve um caminho que começa com um autoexame brutalmente honesto e culmina numa confiança radical em algo fora de si mesmo. Sim, é um paradoxo. A questão que fica para reflexão é: em um mundo que frequentemente valoriza a autossuficiência e a autoafirmação, o que significa considerar um caminho que exige o reconhecimento da própria impotência como o primeiro passo para a verdadeira liberdade? Uma excelente pergunta para se pensar. Esta análise faz parte da nossa série Sermões de Domingo. Na próxima semana, traremos um novo sermão para explorarmos juntos. Que Deus abençoe todos os ouvintes.